Estamos de volta, 11 horas 24 minutos, 11h24, e hoje nós vamos falar aqui de um tema que tem preocupado muita gente tem pedido, implorado aí para que a lei mude, mas aí temos um decreto que é o funcionamento das igrejas, templos evangélicos e tudo mais. Eu estou recebendo aqui o advogado Fabiano Cota de Mello, professor de Direito, tem um conhecimento que pode nos auxiliar em relação a isso. Doutor Fabiano, em relação a esse tema, o que o Supremo fez? De fato, ele proibiu a abertura dos templos em todo o país? Foi isso? Essa foi a decisão? Luiz Fernando, tentando ser bem objetivo e pouco rebuscado no jurídico, né, para que todo mundo possa entender. Por favor. O que acontece? Nós temos medidas de controle de constitucionalidade concentrado que são exercidas pelo Supremo, ou seja, o Supremo só se manifesta, o Poder Judiciário só se manifesta quando ele é instado a fazer isso. Tá? Quando ele é provocado. Quando ele é provocado, exatamente. Num controle de constitucionalidade concentrado, isso pode acontecer via ação direta de inconstitucionalidade, via ação declaratória de inconstitucionalidade e via a tal da ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é o caso. Quando é que cabe a ADPF? Cabe quando não é possível nem a ação direta de inconstitucionalidade, nem a ação declaratória de constitucionalidade. Foi o que aconteceu agora em 3 ADPFs recentes que tratam desse tema da liberdade de credo e de culto. São as ADPF 701, que foi a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, e depois as ADPFs 811 e 810, que foram distribuídas à relatoria do ministro Gilmar Mendes. O que aconteceu e causou no meio jurídico e também nas pessoas que não são do meio jurídico um pouco de estarrecimento? O ministro Cássio Nunes Marques defere uma liminar, né, o que não é comum, porque, como regra, tanto a ADI, a ADCOM, como a DPF devem ser julgadas, na verdade, pelo colegiado, por todo o Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Pleno, e só excepcionalmente pelo relator. Ele defere essa liminar e, no entendimento do ministro Cássio Nunes Marques, é inconstitucional qualquer decreto, no caso era um decreto de um município dentro do estado de Minas Gerais, né, o que estava sendo o objeto de controle. É inconstitucional porque viola o âmago do direito de liberdade religiosa. Ele parte do princípio, no voto de Sua Excelência, que esse direito é um direito que tem uma característica absoluta, certo? E que ele não é restringível nem naqueles estados de exceção, está dito isso no voto, ou seja, nem no estado de sítio, nem no estado de defesa seria possível a restrição desse direito fundamental, o que, no meu ponto de vista, está equivocado. Né? Duas questões que eu acho que no voto de Sua Excelência está errado, quem sou eu para confrontar, mas é o meu pensamento como jurista. Primeiro, né, não existe direito absoluto. Né? Todo direito ele é relativizado, os direitos fundamentais são relativizáveis. Né? O próprio direito à vida, ele é relativizável. Por quê? Porque se você afrontar contra a minha vida, eu posso me defender, não posso? E posso, me defendendo de você, causar uma lesão, um dano, e eu não vou ser responsabilizado por isso. Então, mostra que no conflito entre direitos, não existe direito absoluto. Todos os direitos podem prevalecer ou não a determinado ambiência, a determinada situação fática. E segundo, também não é verdade, no meu entender, que no estado de sítio e no estado de defesa não possa haver suspensão de reunião de cultos. Isso é possível. Por quê? Porque no estado de defesa e no estado de sítio é possível vedar reunião de pessoas. Né? E nada mais é do que um culto, uma reunião de pessoas. Uma coisa interessante é... Nós não estamos vivendo nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Mas nós estamos vivendo uma terceira coisa, que é um estado de emergência internacional de saúde pública, que é a pandemia. Né? E que está regulamentado por lei. Ou seja, nós temos uma lei de 2020, a Lei 13.979, que regulamenta a pandemia, ou seja, a União, o Congresso Nacional, traçou as normas gerais de como é que tem que se proceder. Né? E isso também foi objeto de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Talvez o mais importante, antes de nós falarmos da DPF, né, é importante falarmos da ação direta de inconstitucionalidade 6341. Foi aquela que foi julgada cautelarmente pelo ministro Marco Aurélio e depois foi referendada pelo Pleno do Tribunal. E eles chegaram à seguinte conclusão: existem críticas, inclusive na doutrina, a respeito disso, mas o entendimento do Supremo hoje é o seguinte: em matéria de pandemia,
tanto a União, como os estados, como os municípios podem adotar medidas, inclusive medidas legislativas no sentido de decretos para promoverem a proteção e enfrentamento do coronavírus. É isso. Cada um no seu âmbito de atuação, né? Ou seja, o município, dentro da sua competência da área municipal, ele pode adotar as medidas que entender necessárias para isso. O Estado idem, a União idem. Isso é importante por quê? Por que essa ADI foi ao Supremo Tribunal Federal? Porque depois da vigência da lei, por medida provisória, o presidente da República alterou um artigo. Foi quando começou em março do ano passado aqueles lockdowns geral, né? E houve, na verdade, uma imposição via medida provisória de que só pudesse haver lockdown decretado pelo Estado e pelo município se houvesse autorização do Ministério da Saúde. Né? E isso chega ao Supremo e o Supremo se manifesta dizendo que está errado, ou seja, que isso não é possível, que isso fere a autonomia dos entes federativos, ou seja, o Estado pode sim adotar medidas dentro do Estado que sejam diferentes, inclusive, das adotadas pela União. Que é o caso do decreto de Cuiabá. Que é o caso do decreto de Cuiabá. Vamos lá, nós temos um decreto em vigor que permite a abertura dos templos e dos cultos. O que vale para Cuiabá? Vale isso. É isso que está valendo. Esse decreto é válido, em princípio ele é constitucional, não houve nenhuma discussão a respeito disso. Mas o que o Supremo disse? O Supremo analisou um decreto, primeiro de Minas Gerais, como eu falei, do Cássio Nunes, e depois, agora pelo colegiado, um decreto do Estado de São Paulo, onde houve no artigo 2º a proibição da abertura de todos os templos em São Paulo, no Estado de São Paulo. O ministro Gilmar Mendes deferiu a liminar, num primeiro momento não queria deferir, depois justifica que a medida era premente, deferiu a liminar e depois levou o referendo do colegiado. E nós temos um voto da semana passada de todo o colegiado, 9-2, 9 entendendo que é constitucional essa restrição, e 2, ministro Cássio Nunes Marques e ministro Toffoli, entendendo que é inconstitucional, ou seja, que não poderia, através de um decreto estadual, haver essa restrição. Ou seja, que seria, por isso que eu digo, seria um direito absoluto. Na verdade, o que eles dizem? A minoria diz que seria desproporcional vedar qualquer tipo de reunião coletiva presencial. Ou seja, seria possível se adotada todas as medidas de profiláticas, né? Sanitárias, afastamento entre as pessoas, higienização das mãos, utilização de máscara, tudo mais. E o que me chama a atenção, o que eu gostaria de passar aqui, eu vejo muitas pessoas criticando essa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão colegiada pela maioria da semana passada, né? Que entendeu, então, constitucional o decreto estadual que vedou no Estado de São Paulo os cultos presenciais, de forma presencial, né? As pessoas criticam, mas eu acho que vale uma leitura aprofundada de todos os votos proferidos, e eu a fiz, né, para entender que, primeiro, o Judiciário não agiu de forma ativista, não criou. Não é o Supremo Tribunal Federal que está proibindo a realização dos cultos. Não foi um julgamento político. Não foi um julgamento político. Aquilo ali me passa a ideia exatamente de julgamento técnico, e explico por quê. Primeiro, a respeito de uma constitucionalidade formal, ele diz, olha, o Supremo já decidiu que os estados e municípios podem, através de decreto, tomar medidas de enfrentamento. Primeira coisa, isso já está decidido, está apacentado pela Corte. Podem criticar essa decisão que é anterior, não, mas está apacentado. Beleza. Segundo, não está violado o âmago da liberdade de culto e de crença. Por quê? Porque o Estado não está entrando dentro de você dizendo, olha, você não pode professar essa fé. Você não pode conversar com Deus do teu jeito. Não é isso. Ele está dizendo, olha, na forma de expressão externa da tua fé, ou seja, vocês se reunirem em culto, numa igreja, num templo, seja onde for, isso temporariamente, com tempo limitado, está restringido. Por quê? Porque existe um outro valor, um outro direito que nesse momento prepondera sobre o exercício coletivo e pessoal dessa tua fé, que é o direito à saúde e à vida. Ou seja, se a gente se reunir em comunidade, e aí vem a questão, por que não é ativismo? Porque a fundamentação do Supremo é técnica. Ou seja, o Supremo disse, olha, o decreto estadual do Estado de São Paulo, ele está embasado numa nota técnica do Conselho do Coronavírus, ou seja, epidemiológico do Estado de São Paulo, que mostra que se fizer esse tipo de atividade,
em tantos por cento aumenta a possibilidade de agravamento, ou seja, de transmissão do coronavírus. Né? E assim, eu acho que é algo muito básico. Né? Eu não sou profissional da saúde, não vou dar pitaco onde não é a minha praia, mas a verdade é, nós temos contaminação pelo coronavírus numa cadeira, num banco, ou seja, de tocar numa maçaneta. Então, moral da história, se você abrir os templos e tudo mais, você vai ter que fazer uma desinfecção total. Quando acabar, fazer outra desinfecção total. E além de tudo, você vai ter que ter alguém fiscalizando isso. Concorda? Eu acho que na prática também isso inviabiliza até a fiscalização. Mas alguns vão dizer, se o Estado está impondo uma restrição, ele tem que dar jeito de fiscalizar. Estou dando uma de advogado contrário, né, da tese. Mas a questão é, estamos passando por um momento crítico, um momento de crise, como tu bem colocaste. Né? Ninguém gosta de ter a sua liberdade restrita. Ninguém gosta. Seja a sua liberdade de exercer sua profissão, de abrir seu comércio, sua liberdade de ir e vir, né? Ou seja, porque barreira também pode, barreira sanitária é constitucional, o Supremo já disse que é, por quê? Por causa do momento que a gente vive. Sua liberdade de ir ao culto, ninguém quer isso restringido. Mas o momento exige essa restrição. Ou seja, uma análise fraternal exige que eu coloque a minha vontade em segundo plano e veja qual é a vontade coletiva, ou seja, o que é o bem de todos, né? Que na verdade é um objetivo fundamental da Constituição. Isso é interessante da gente ver também, ou seja, quando você diz que tem que haver restrições de certas atividades, temporariamente e de uma forma adequada e sem exorbitar também a necessidade dessa restrição, né? Você diz, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero o bem coletivo. E o bem coletivo é o objetivo fundamental da Constituição, ou seja, a interpretação disso aqui não tem que ver o bem do Fabiano ou do Luiz, tem que ver o bem da coletividade. Então, se para o bem da coletividade é importante que durante algum tempo não haja cultos presenciais, faça-se live, faça-se cultos não presenciais, isso o Supremo disse, é constitucional. Isso não viola o âmago do teu direito de credo e da tua liberdade de culto. É isso. Porque aí a gente se revolta com casos como o do secretário de Várzea Grande ali, né, da Câmara Municipal, que faz a festa, ainda questiona, ainda desacata a polícia. Não existe espaço para isso mais. Nesse momento não existe espaço. Eu acho que não existe, né? E eu acho que o grande problema é que a gente aprende, né, pelo amor ou pela dor. Né? E eu digo isso porque o aprender pela dor é aprender com Covid. Né? Ou seja, você contraindo uma doença dessa, um agravamento de uma doença dessa, ou alguém que você ama, aí você sente realmente o impacto, né, da necessidade de se autoconter. Eu acho que a ideia é essa, né? As pessoas precisam se autoconter. E não é legal se autoconter, ninguém quer se autoconter. Né? Mas é momento disso, e acho que é fraterno, que é cristão, que é bom, né, nós pensarmos nisso nesse momento. Nós temos que abdicar um pouquinho dos nossos interesses pessoais em prol do coletivo. Só que eu também acho o seguinte, como a gente está em mais de um ano de pandemia, muito disso se diluiu. Né? As pessoas pararam de acreditar nisso. Né? Porque muitas vezes você proíbe tal atividade, mas as outras atividades, né, estão permitidas. Então isso caiu um pouco no descrédito. Até no descrédito de entender o que é atividade essencial, do que não é. Né? Se lockdown dá resultado de verdade, se não dá, o que é o lockdown? Muita tentativa, né? E aí tem um problema assim, que não é a minha praia, eu realmente não falo disso, eu gosto de falar do jurídico, que é a praia que eu entendo, mas existe uma politização gigante no meio dessa crise. Né? E aí também, os políticos podiam ser mais fraternais também, e abdicarem um pouco dos interesses pessoais de se manterem no poder ou algo desse tipo. Porque, claro, nós temos medidas aí que são completamente, como é que eu vou usar a palavra? Não são populares, né? São antipopulares. Né? Mas talvez sejam necessárias. Né? E aí a gente vê o seguinte, quando tomadas, muitas vezes são questionadas no judiciário. Então, o Supremo Tribunal Federal, no meu entender, nesse caso, em nenhum momento, neste caso, há outros casos, neste caso, ele não cometeu ativismo judicial. Ele faz uma interpretação a partir do princípio da unicidade da Constituição, a Constituição como um todo, certo? E ele embasa a afirmação de constitucionalidade do decreto do Estado de São Paulo nas situações fáticas, ou seja, através de laudos técnicos de saúde pública que mostram a necessidade da medida,
certo? Isso quer dizer que todo e qualquer decreto nos municípios afora que forem editados, eles são constitucionais? Não. Isso tem que ficar bem claro. Não quer dizer. Por quê? Porque eu posso ter um chefe do executivo que edite um decreto simplesmente ao arbítrio, né? Ou seja, sem uma base técnica. Esse decreto pode ser questionado? Pode, sem dúvida nenhuma. A decisão do Supremo Tribunal Federal se aplica a ele imediatamente? Não, porque podem ser situações diferentes. Ou seja, eu posso ter uma restrição de direito que seja infundada, ou seja, que não tenha dados técnicos para sustentá-la. Entende por que eu sustento que não há ativismo judicial? Não é da vontade do juiz. E não foi da vontade do governador do estado de São Paulo também fazer essa proibição. Foi baseado em elementos técnicos, que é o que eu acho que deve, na verdade, reger a atitude de todos os chefes dos executivos aqui no estado e fora dele. Doutor Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui no programa hoje. Obrigado mesmo pelo papo. Bacana a gente... Fica claro, né? Uma decisão do Supremo que pode sim ser questionada, não, mas que não é impositiva para situações diferentes daquela apresentada. E o decreto municipal pode mudar essa situação. Com certeza. Obrigado. Só para a gente encerrar, sua experiência com o Covid, como foi? Foi danada, viu? Foi difícil. Eu peguei Covid trabalhando. Eu fiquei 12 dias internado, com risco de vida, com uma infecção muito forte. Né? Eu digo que foi o meu deserto. Você chegou a ser entubado? Né? Eu não fui entubado, graças a Deus. Eu tive esse livramento, né? Mas eu tive risco de vida porque a minha infecção era muito grande e por isso colocou em xeque, né? Mas enfim, eu tive o que muitos agora não estão tendo, que é a possibilidade de ter sido tratado e muito bem tratado num hospital de referência, com tudo que tem, que é o que eu acho não, que eu tenho certeza que é a Constituição quer a todos e que garante a todos, né? E que os governantes têm que atuar para colocar isso em prática. Ou seja, todos nós temos direito de ficar doente, né, contra a nossa vontade e de sermos devidamente atendidos e tratados. É quando eu me revolto, por exemplo, com aquele boletim ali, né, que mostra 91% de ocupação de UTI, ou seja, tem praticamente 9%, e 200 e na pessoas, prática não existe UTI 200 vaga. pessoas, né? na fila, poxa. Não é revoltante? É complicado, pô. Complicado. Muito. Né? Doutor Fabiano, obrigado pela sua presença. Até prazer. A próxima, para a gente falar mais. Já fica convidado para retornar ao programa quando puder. Estou à disposição, é um prazer.